Fala, Renato! Você tá bem, meu caro? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo, mais um ano. Prazer em recebê-lo e eu tenho muitas coisas legais para te mostrar e te contar. Eu imagino que tenha muita novidade, porque o stand já está maior do que o ano passado, eu tô errado. Você viu? Esse stand dessa vez está quase o dobro do ano passado. Percebi. E a gente tá também estreando agora São Paulo Expo. Finalmente um espaço maior ainda do que o Transamérica, tá sendo muito legal. O que me faz entender que a feira está cada vez mais importante dentro do cenário da arquitetura. Eu acho que é uma feira de grande relevância. E você sabe, Renato, a gente acabou de participar de uma feira em Las Vegas, viu? E assim, Vocês muito são bonito, chiques. muito legal, mas eu preciso dizer, Revestir não perde pra nada, viu? A qualidade dos nossos stands e acabamentos aqui, ó, fantástico. Renato, como você já viu, muito maior, passamos um sufoco também. A gente montou essa feira aqui com 50 pessoas, equipe própria, Em 24 horas. 4 dias trabalhando 2 turnos. Então, peraí, vamos fazer uma brincadeira? Eu vou te dar um treinamento com toda a minha equipe do 24 horas e a gente, no ano que vem, olha, eu faz acho um desafio. Esse ano, hoje de manhã ainda, a gente estava finalizando as últimas coisas. Ontem já teve gente tendo surtos psicóticos, falando, meu Deus, não vai dar tempo. Eu acho que o ano que vem é a sua equipe mesmo, porque mais milagre do que a gente fez, só você. Cara, mas brincadeiras à parte. Eu sei que a montagem de um stand demanda muito trabalho, desde a sua concepção até esse momento. Tem abertura de feira, todo mundo entrando e curtindo, tendo experiências, sensações. Eu acho que todas as marcas se preocupam ou deveriam se preocupar muito com isso. A experiência do visitante dentro do espaço, porque isso me faz entender quem são vocês como empresa. Pra gente sempre é importante você entrar aqui e sentir a essência da nossa empresa. Eu quero que você sinta uma janela, uma porta, eu quero que você se sinta acolhido, né? Por exemplo, foi um dos motivos que a gente também não fez um stand preto, moderno, a gente quis luz, a gente quis plantas, a gente quis que tudo chamasse você, convidasse você para conhecer as nossas novidades. E para se sentir em casa. Exatamente. Isso é super importante. Olha, vou te Renato, falar uma vamos coisa. lá. Eu sou um cara, você vai me levar para conhecer. Claro. Né? Eu sou um cara que gosto de tocar, de mexer, Vamos. de sentir. Se as peças não estão dispostas, né, de uma forma que eu possa fazer isso, Não faz sentido. eu acabo perdendo um pouco na experiência que eu posso viver. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá, começa por aqui já. Você entra aqui. Esse ano fizemos questão de botar um telão, botar uma mesa que praticamente vira um espelho de água, né, com o nosso Core Stone. Como você lembra do ano passado, esse material aqui ele fica incrível, né, sem iluminação e com iluminação. Peraí, você está me dizendo que esse e aquele, os dois É padrões... o mesmo material. Só que esse retroiluminado. Essa, inclusive, é a mesma linha, é uma novidade, né? Esse verde agora a gente lançou aqui. E aqui a gente mostra ele sem luz por trás e com luz. E para desafiar um pouco mais, realmente, esse tipo de material, além do acabamento, eu também te mostro que eu consigo usar ele até, né? Eu tenho um cliente agora que usou ele numa lateral de uma piscina. E de noite, ele quer acender essa lateral, dando esse efeito maravilhoso na piscina dele. Deve ser lindo isso. Nossa, tá ficando pronto. piscina Quando ficar como pronto, essa, vai ficar linda. à noite. Você sabe que você deve gostar de muitos restaurantes sofisticados também. Aqui em São Paulo, estamos dentro do Naka com isso, dentro do Casual, e acabamos de fazer um grande balcão do Baleia Rooftop. Olha que máximo. Daqui a pouco eu te mostro uma foto de como ficou incrível. Aqui então, conforme eu falei, a gente desafia, né, todos esses cantos, acabamento em 45 graus, e para você é importante, eu sempre gosto de pôr a mão, encostar, é gostoso, é um material resistente. E não esquenta. esquenta. Isso é muito legal. Claro, Agora me diz uma coisa, vamos esclarecer aqui uma questão. O que exatamente é esse material? Eu vou te levar lá, onde é que eu tenho um pouco mais dele para mostrar para você, e daí eu vou te contar esse pequeno segredo. Aqui é o mesmo acabamento da mesa, balcão e mesa é o Mesmo mesmo. acabamento, exatamente. A única diferença é que aqui sem luz e aqui ele está iluminado. E aqui, Renato, a gente já vê agora, eu vou começar por aqui, ó, para te mostrar o que é o Core Stone. Né? O pessoal chama muita atenção, o pessoal vem aqui e fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso! Olha isso, que luz, que intensidade de cor. Né? E o pessoal nos pergunta, o que é, Nato? Vou te explicar primeiro qual é a origem
e qual é a ideia por trás desse produto. A gente percebeu, quando começou a fazer a revestir, né? Claro, feira de revestimento a gente vinha com janelas e portas. Sim. E a gente pegou um pouco de amor ao revestimento também, passando por esses outros stands incríveis que a gente tem aqui na feira. Né? Inspira. Mas a gente escutou muito os nossos clientes. Eu vou te contar alguns cases que nos levaram a desenvolver esse produto. Tá. Eu tive um cliente uma vez que estava com um open book maravilhoso desses. Tá? Open book, essa Open paginação book, exatamente. aberta. Essa paginação aberta. Como é que Isso. você faz um open book? Você pega uma pedra, né? Você corta duas peças, uma atrás do outro, elas nunca vão ficar totalmente iguais, porque a pedra não existe, ela é retangular. Sim. Mas aí começa um pouquinho de complicação. Por exemplo, se um desses quebra algum dia, por algum motivo, você praticamente não consegue substituí-lo, e a gente só escutando. Outra coisa que aconteceu é existem alguns tipos de mármores e porcelanatos hoje já, algumas pedras, que não existem, estão acabando. Né? Claro. Fora que a extração, ela também é um pouquinho agressiva dependendo do local que é feita. Né? Existem países que têm um controle rigoroso, fazem isso muito bem, mas tem lugares que não tomam muito cuidado. Não cuidam, assim. exato. Então, a gente desenvolveu o Corestone justamente com essa ideia. É uma tecnologia nova, a mesma matéria-prima usada para fazer vidros, ou seja, a gente está falando de areia, de sílica, um material que tem em abundância enorme no nosso planeta. Sim. Ele é um material que eu consigo reciclar e o melhor é que eu consigo, como você está vendo aqui, ó, eu consigo produzir ele em formatos enormes. E eu consigo posicionar. Digamos que daqui a 20 anos você quebre uma placa dessas. Você nos liga e eu te faço exatamente a mesma peça, com a mesma intensidade de cor. Você sabe que você tocou num assunto que seria uma dúvida minha. Como é a resistência desse material? Porque eu tô vendo aqui numa parede, eu vi ali numa bancada, eu vi ali num espelho d'água, mas eu também vi que está revestindo um teto. Perfeito. Qual é o cuidado que eu, como consumidor, preciso ter, ou você, como empresa, tem na hora de produzir? Aí, esse é o grande tchan e é a grande sacada. A gente produziu isso com uma tecnologia nova, com uma matéria-prima de vidro. Porém, ele não se comporta como um vidro. Por exemplo, num vidro você não consegue fazer acabamentos desse tipo. Isso aqui é um acabamento em 45 graus, Renato. Eu consigo cortar, eu consigo lapidar, eu consigo fazer uma tomada, eu consigo furar esse material. Claro, é o mesmo cuidado especial para fazer isso que eu tenho que ter cortando um porcelanato, um mármore, né? Então, assim, essa que é a grande sacada desse produto. Sim. A matéria-prima não é a mesma do restante dos materiais. Por isso que eu consigo todos esses efeitos maravilhosos e eu vou te perguntar agora, né? Você que trabalha com muita reforma, muita obra, você tem alguma ideia, o que te destaca mais olhando isso aqui, para algum projeto seu? Cara, eu acho que de uso eu não saberia nem especificar um único espaço. Eu acho que a variedade de projetos e estilos absorve muito bem esse tipo de material. A gente pode falar de um restaurante, como vocês citou alguns exemplos, a gente pode falar de uma casa residencial, a gente pode falar de um comércio e ainda ter essa peça em faces completamente diferentes, tanto verticais quanto horizontais. Você gostou da luz também, correto? Eu adoro essa luz porque ela atrai a atenção. A luz tem uma grande sacada também. Se você já tentou trabalhar com bancadas retroiluminadas de mármores ou pedras muito escuras, naturais, eu sempre brinco, né, Renato? A natureza é perfeita, mas aí vem a gente e quer que brilhe, que ilumine, né? E daí, às vezes, a gente precisa usar lâmpadas muito, muito potentes para pouco brilho. E daí entra de novo a questão do Corestone. A gente está falando aqui, né, de uma pedra, de um mármore praticamente preto, escuro aqui, que eu estou conseguindo criar esse efeito incrível da luz. Posso te interromper um minuto? Claro! Aqui, esses totens são exatamente o mesmo material sem luz e com luz. Então, se eu apagar ele fica sem. E você vê que existe beleza aqui e aqui também. Esses são os nossos materiais com brilho. A gente consegue fazer acetinado também, que é ele fosco, né? Onde eu não tenho esse efeito. Isso é super interessante, porque tem clientes
ou mesmo escritórios, falando, eu não gosto desse. Eu não gosto do Eu brilho. não gosto desse brilho. Exato. Eu gostaria de ter ele completamente fosco. É possível, É possível. mesmo sendo uma base em vidro? É possível fazer ele fosco, tanto é que se você olhar essa peça aqui, ó, do lado, se não me engano, ela é Não, mesmo essa, né? aqui, ó, exatamente, fosco. Então, ó, você tem uma textura que é gostosa, né? Não é textura de uma matéria-prima de vidro, não é textura Ele é de um vidro. pouco acetinado. Ele é assim, acetinado, no no toque. Meio Essa aqui é a ideia. aveludado. É, muito interessante. E aqui a gente está com uma pequena novidade já, que a gente começou a pensar em agora mais formas ainda de personalizar esse tipo de produto. Aqui a gente está com uma coleção chamada Patterns, feita pela Juliana Medeiros, né, arquiteta que fez o nosso stand aqui também, que diz o seguinte: o cliente pode escolher o que ele quer. Linhas finas, linhas um pouco mais espessas, linhas sombras aleatórias, né? O grid, que é a própria estrutura que eu consigo definir o quão aparente eu quero esse grid. Esse glow aqui, né, significa um brilho em certos pontos de luz, pontos de brilho. Isso tudo, Felipe, eu escolho a base. Você escolhe. A aparência que ele tem. Você escolhe. A gente tem as nossas linhas, eu consigo fazer ele uma face, double face. Esse é o incrível do Core Stone. Eu tenho uma versatilidade enorme para fazer um monte de coisa com ele. Olha, a gente está vivendo um momento que a rede social é super importante para alavancar carreiras, para colocar a nossa vida, expor as nossas vidas nas redes sociais. E isso daqui traz uma luz que é super bonita em qualquer foto, em qualquer vídeo. E ó, eu vou te mostrar agora uma brincadeira muito legal e uma novidade que a gente fez. Aqui a gente já te mostra de novo as nossas portas da Projeta. Sim, essas portas maravilhosas que eu consigo fazer até 8,5 metros de altura. Essa daqui tem quanto? 4,20 metros, praticamente a metade. Praticamente a metade de uma dessas funções. Renato, e em resumo mais uma vez, essas portas elas vêm com um sistema multiponto de travamento, veda porta inferior e superior, ou seja, não vai entrar água, vento, pó, nem bicho. E agora eu quero que você toque nela, sinta ela, né? Não parece uma daquelas portas de madeira de demolição? Parece. Parece, é gostosa e o toque é bom. Uma rusticidade no toque. E essa mesma rusticidade, eu gostei da palavra que você usou, abre ela e vai lá para fora agora. Saia e veja a diferença que é. Essa porta agora, olha, você foi do rústico pro moderno. E essa porta aqui, ó, inclusive, ela apaga. Essa é a nossa porta da Projeta, praticamente em collab, né, com o Core Stone, né, Projeta, Core Stone, uma peça única, sem emendas, 4,20 metros, com a possibilidade de retroiluminação. E sabe o que eu gostei? Que a intensidade da luz da porta pode ser diferente da intensidade da luz de uma parede. Porque isso traz uma porta que já é super imponente, que já tem um acabamento completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no mercado. Porém, existe uma descrição. Exato. Ela é bonita, ela é mais discreta, ela apresenta um brilho, mas sem ser... Lembrando que isso muitas vezes é o cartão de visitas da casa do nosso cliente, né? Então eu consigo trabalhar o Core Stone em si também com um dimmer, onde você mesmo fica responsável por comandar a luz. E ó, Renato, numa porta dessas, você que mexe com reforma, você que se preocupa com a manutenção e longevidade dos produtos, o que você me falaria aqui? Qual seria a sua maior preocupação se eu te falar, eu vou te vender uma porta com luz? Não, eu acho que existem algumas preocupações. Vamos lá. Primeiro, a dimensão dela. Porque a gente sabe, ou nós temos, o mercado tem um receio de que isso com o tempo vai dar problema no sentido de a porta ficou pesada, será que a ferragem vai aguentar? Será que a minha funcionária, será que a minha família, as minhas crianças vão saber lidar com uma porta assim? E a gente vê aqui que é tudo muito leve. É um toque que abre e fecha sem nenhum problema. Quando a gente pensa na iluminação, vem uma outra preocupação. Isso aqui queima? Se queima, como é feita a manutenção? Quanto isso vai consumir de energia na minha casa?
Ou o arquiteto e até o engenheiro, dentro desse momento de execução, vai pensar como é a infraestrutura que eu preciso prever para que essa porta chegue e, de fato, possa funcionar. São questões... Você tocou nos assuntos que eu queria ouvir. Ótimo. Né? Respondendo primeiro a primeira parte da sua pergunta, essas portas aqui, hoje, justamente a gente está vendendo elas para mais de 30 países já, né? Hoje a gente está nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em Kuwait, Dubai, aqui na América do Sul, vários países. A gente está exportando essas portas porque elas justamente ajudam o cliente e o profissional a acabar com esses problemas. Por exemplo, hoje, o que a gente faz nessas portas? A ferragem que eu te mostrei, sim, a gente trabalha 12 a 24 pinos de travamento num lado e 4 do outro, e um pivô extremamente grande embaixo e em cima. Hoje, a ferragem que a gente compra, a gente traz da Suíça, tá? Ao nosso ver, é no globo a maior qualidade que essa fechadura pode ter. O preço dela também é mais elevado, pelo que ela precisa entregar, né? O pivô é um pivô especial, a gente não encontrava no mercado global, a gente fez um próprio, muito grande, que se a porta pesa, essa aqui, 600 quilos, o pivô, ele aguenta 3 toneladas. Entende? Então ele está totalmente, né, superdimensionado para aguentar essa porta. Hoje, todos os componentes dela, a gente tem eles em aço inox, ou seja, eu consigo trabalhar com essa porta frente e mar e ela vai aguentar a maresia. Essa porque foi a corrosão. Ela numa porta, pega tudo. Corrosão numa cidade litorânea. Ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva. Mesmo. A gente, nas nossas chapas de ACM, que a gente viu do outro lado, sim, inclusive tem uma linha chamada Costal, com 20 anos de garantia frente mar. Você pode estar a um passo da areia, 20 anos de garantia. Vai durar. Ela não danifica. E a sua segunda pergunta é muito importante, e agora eu vou te falar um pouco sem falar demais, porque esse também é o nosso segredo industrial. Sim. Isso aqui é feito com LEDs, e se por um acaso apagar um trecho dessa porta, eu não preciso remover a folha, eu não preciso remover o core stone, eu vou acessar com a minha equipe técnica aqui do lado, eu vou fazer uma pequena manutenção, trocar apenas um trecho de LED e o problema está resolvido. Então não preciso nem desmontar, nada, desinstalar. Nada. Eu tenho um pequeno acesso aqui do lado. Você entende que, apesar da gente chamar de retroiluminado, essa porta ela não é retroiluminada. É uma tecnologia que eu tenho LEDs nas laterais. Esse que é o grande tchan dessa solução. Entendi. Não, isso é incrível. Incrível. Essa aqui, ó, é uma solução que não existe no mundo ainda, a gente tem certeza que a demanda vai ser muito grande. Agora, meu cliente quer ter uma porta como essa, porém ele não tem um vão como esse. O vão dele é um pouco mais largo, um pouco mais baixo. Eu consigo também desenvolver uma porta pensando nas necessidades, inclusive personalizando puxadores. A gente hoje, além desses puxadores aparentes, a gente tem cavas. Agora, a gente pode prosseguir para as próximas, que eu vou te mostrar alguns modelos dessa porta incrível, com algumas cavas diferenciadas. Por exemplo, essa aqui, ó, Renato, eu não sei se você vai lembrar, foi uma porta que a gente desenvolveu para o Big Brother em 2021, com esses frisos. Hoje, isso aqui virou quase um ícone no meio do mercado de portas pivotantes de ACM. Nossa, o que deve ter de, né, empresas que atuam no segmento que copiaram esse estilo. Nossa, chega a ser super engraçado. E aqui do lado, meu caro, né, a gente mostra um tipo de acabamento totalmente diferente, né? Então, respondendo a pergunta do visitante aqui, essa porta ela tem uma estrutura de alumínio, ela tem lã de rocha dentro dessa estrutura para um desempenho acústico e térmico melhor. E aqui, isso é um ACM de 4 milímetros. Então vocês têm que imaginar, o que faz essa porta ter esse padrão que ela tem, é esse acabamento dobrado, você não vê cola, você não vê parafuso, a gente dobra ele, e o melhor, ele é resistente ao sol, resistente à maresia, né? É um acabamento muito inteligente e a porta, se você mexer nela, é leve. Super leve. Voltando agora para a sua pergunta dos
dos puxadores. Aqui a gente está com um puxador também. E aqui, Renato, a gente está com uma cava. A gente chama essa cava aqui de cava premium. E a gente tem aqui uma cava normal com uma LED por trás. Então, o cliente escolhe, olha, eu quero a cava, gostei, não me senti firmeza na cava. Eu quero a cava especial aqui para ter um pegador ainda e eu gostei do design da porta. Você, como profissional, e os nossos clientes podem personalizar esse tipo de porta, grande, pequena, de qualquer maneira possível. A única coisa que eu sempre falo para os meus clientes, ela é uma porta, é um sistema desenvolvida para vãos grandes. Então, eu posso fazer portas menores. Também é uma porta extremamente segura, uma vez. Aquela lá da frente a gente viu isso, que possui 3... Exatamente, os sistemas multiponto de travamento. Isso, 3 pontos de travamento. Ó, eu vou te mostrar aqui, ó, esse sistema. Poderia se assemelhar ou poderia existir uma comparação entre essas portas com 3 pontos de travamento e também as portas blindadas? Ó, eu sempre brinco, você fez uma comparação lá em Las Vegas, quando a gente estava lá apresentando essas portas, sabe o que os clientes falavam? Eles nos perguntavam, e aí, o que acontece no caso de um hurricane, né, de tempestades muito fortes em Miami? Aí eu mostrava para eles assim, olha, a gente consegue chegar de 12 a 24 pontos de travamento num lado, né? A gente tem 4, 8, 12. A gente consegue chegar até 4 pontos aqui, mais os 2 pivôs fortes. Os americanos falavam, it's a safe. É um cofre de banco, né? Porque ele trava em toda a extensão nas laterais. Então, ela é uma porta extremamente segura e, ao mesmo tempo, ela é gostosa de pegar, ela é leve, ela é robusta e leve ao mesmo tempo. Então, essa questão da sensação que a gente estava aqui falando, é uma porta que você não tem a sensação de que você corre perigo, que vai entrar água, que ela vai balançar. É uma porta que você sente que a hora que você fecha ela e começou uma ventania, você tem certeza que isso aqui tá firme, não vai entrar água aí dentro. Vai ser difícil de abrir, fechar, vai te dar manutenção, não tem nada disso. Ó, a gente está fazendo o Anyway nos Estados Unidos agora, que é um teste, né? Que para ver o quão a prova de Hurricane ela é. Ó, eles vão jogar carros contra ela. A gente vai, óbvio, passar por esses testes, mas eu te garanto que a estrutura que tem isso aqui, ó, olha, vai passar. Com certeza vai passar, é uma segurança incrível. Agora a gente vem para uma parte das nossas esquadrias minimalistas, né, Renato? Como você sabe, a essência da Vaiko, o coração, o início e um dos segmentos da Vaiko são as janelas e portas. Sim. Sobre medida que os clientes escolhem, e eu sempre gosto de diferenciar esse mercado em 2 vertentes. Não sei se você concorda comigo. O alto padrão, né? A gente tem o mercado de PVC, sim, que são aquelas janelas extremamente resistentes a calor, troca de temperatura, né? São acústicas. E a gente tem as esquadrias minimalistas de alumínio. Sim. As linhas minimalistas, muitos profissionais gostam de usar por causa disso aqui, né? Eu vou mostrar primeiro o efeito da minimalista. 2,9 centímetros apenas. Então, você pode imaginar, a sua casa de 20 metros de vão de porta, dividido pelas folhas, 6 metros de altura, e quando você fica na frente dela, a única coisa que você vai ver é lá onde as folhas se encontram, 2,9 centímetros. Além disso... Isso é tão interessante, porque qualquer tipo de porta, de janelas, enfim, esquadrias em geral, que possuem uma massa muito grande de alumínio, ela compromete a arquitetura. Sim. Quando nós desenvolvemos um projeto, a gente pensa em todos os detalhes. E um deles é o quanto essa estrutura vai impactar numa fachada. Exatamente. E aí a gente traz, então, uma pesquisa muito intensa e bem profunda sobre quais são os melhores materiais para isso. E isso entrega exatamente o que a gente precisa, que é mostrar a arquitetura com qualidade, vencendo os vãos, trazendo a funcionalidade que precisa, sem prejudicar a estética. Esse tipo de minimalismo, ele é bastante usado, né? Sim. E ele é muito bacana nos Alpes. Né? Eu sempre gosto de explicar, né, da onde veio isso. Teve o início na Europa, Renato, e na Europa é difícil você achar um terreno com vista para um lago,
com vista legal para a cidade, né? Pensa nas cidades, Frankfurt, Berlim. Se você quer estar no miolo e ainda ter uma vista incrível, geralmente são propriedades muito valorizadas, Sim. custo alto, onde o cliente ele paga a sensação de estar lá. Ele quer sentir o ambiente, ele quer experiência, ele quer o mínimo de interferência possível. E agora eu vou te mostrar um tchan bem legal. A gente criou uma solução nova, a gente tem uma solução de um trilho aparente, né, que é muito bonito. E agora a gente tem também uma solução de trilho embutido. Esse trilho embutido, continuo tendo meu sistema de drenagem por baixo. Eu ia te perguntar sobre isso. Sistema de drenagem está aqui. Você, como profissional, depois na obra, nos diz se a gente direciona a água para baixo, para frente, se a gente coleta ela, né? É um sistema de drenagem completo. Ou seja, são trilhos especificamente desenvolvidos para esse tipo de produto. E não só isso. Ela, além da estanqueidade da saída de água, eu tenho um trilho de verdade aqui embaixo com um sistema de roldanas. Então você tem que imaginar, numa casa grande, com uma laje suspensa, por exemplo, o que acontece, e isso é normal, qualquer material um dia cede aos poucos. Sério? Então, se a gente tem uma porta muito grande dessas e a laje, ela embarriga um pouco a flecha, eu consigo fazer a regulagem da altura dessas roldanas nesse sistema aqui embaixo. Ou seja, eu consigo garantir para o cliente que eu consigo ajustar a porta conforme a casa trabalha um pouco. Trabalhe dentro do terreno. É muita tecnologia envolvida dentro do produto de vocês. Muito. A gente está falando de acabamento, de pintura, a gente está falando de toda essa parte funcional. Agora me veio uma dúvida. Tenho criança em casa. As crianças, arteiras, colocaram pedras ou areia dentro desse trilho. Como eu faço a manutenção dele? A manutenção desse trilho, ela é muito mais fácil do que ela parece. Eu tenho, claro, existem aspiradores, né, umas peças de encaixe de aspirador para fazer a limpeza, mas digamos que, né, eu tenho um filho pequeno agora também, daqui a alguns anos ele está brincando com umas britas, joga a brita aqui dentro, aquele desespero, mexeu e realmente danificou alguma rodana. O que a gente consegue fazer? A nossa equipe de manutenção consegue remover essa peça do meio e as nossas roldanas não é uma roldana única, são roldanas duplas segmentadas. Eu desparafuso um segmento, troco o segmento que danificou e coloco de novo. É uma manutenção muito fácil de se fazer. Ou seja, mesmo depois de instalada, mesmo depois de instalada, refém você não fica na mão. do produto. Exatamente. Isso é muito bacana. Dá para motorizar, né? Mas daí, claro, são projetos especiais. E falando em sentir, eu gostaria que você sentisse esse material. O que te vem à cabeça quando você toca aqui? Madeira. Madeira. Texturizado. Renato, esse aqui é um acabamento especial que a gente faz com um par de máquinas hoje. É uma marca muito especial no globo, tem pouquíssimas máquinas dessas, você não vê quase nada. É um acabamento perfeito, texturizado. E olha que legal, além de funcional essa janela, aperta esse botão. E veja o que acontece. Mesmo numa janela funcional que abre e fecha, eu consigo acionar esse switch glass. Ou seja, o cliente tem um banheiro, ele quer aproveitar a vista, mas ele precisa da privacidade, tirando a roupa, pulando na hidromassagem, aí bem fácil de resolver. Entrei na hidro. Deixa eu entender a leveza. Leveza muito Tem grande. força, gente. Praticamente abre sozinho. Essa nossa linha de PVC com vidros elétricos, aqui do lado uma outra combinação bem legal, que são as nossas esquadrias de PVC. E aqui, ó... Peraí. Essa janela que a gente está falando, ela é em PVC. De PVC. Essa aqui, ó, inclusive, é uma esquadria especial. Eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que a gente está falando de uma janela de PVC. A primeira vez que eu trabalhei com uma janela de PVC foi em 2013, 10 anos atrás. Quando eu vi a instalação ser concluída, eu vou te falar que foi a maior decepção da minha vida. Sabe por quê? Não existia acabamento. As emendas, os acabamentos de topo, era tudo muito precário ainda, 10 anos atrás. Sim. Quando eu vejo você me apresentar um produto como esse, que tem textura, cor, aparência de madeira e você me conta agora que é um PVC e eu tô vendo
os acabamentos são perfeitos. Eu fico surpreso como a indústria evoluiu e como as empresas, como a de vocês, se prende, se apega nesses detalhes que para o cliente faz toda a diferença. Sabe qual é a grande vantagem, principalmente da Vaiko do Brasil em si, nesse caso? Esse mercado de janelas e portas hoje, ele opera da seguinte maneira: você tem empresas que fazem as barras, né? Sim. Tanto de alumínio quanto de PVC, Sim. e você tem os serralheiros que compram as barras e fazem as janelas. A gente trabalha com a produção dessas barras e a gente faz questão de ir até a obra, instalar e falar para o nosso cliente: Renato, você gostou? Tá legal? A maçaneta tá onde você queria? Então, a gente capricha muito no acabamento porque a nossa empresa ela é verticalizada. A gente cuida de todos os processos, porque não adianta eu ter uma janela linda se a equipe de instalação deixar ela cair. Se no transporte o caminhão, né, amarrar o vidro errado e ele chegar quebrado. Então, eu sempre brinco, não adianta você comprar um Porsche e uma das portas do Porsche é um pouco menor do que as outras, né? Ou os pneus não estão legais. Então, o conjunto inteiro tem que funcionar. E é isso que é o coração da nossa empresa. A gente entrega, além do produto, o serviço. Sim, a gente quer estar presente do início até o final. Isso faz com que o seu cliente, o meu cliente, se sinta confortável, satisfeito e seguro do que vai ser desenvolvido ou executado na casa dele. Por exemplo, imagina, vamos lá, vamos fazer um pequeno brainstorming agora. A gente está lá, compramos uma casa, tem um lago ou um mar por perto e o profissional, Renato, você é meu arquiteto, você me botou uma porta dessas. Aí a gente visita a obra e o primeiro dia que eu tô lá eu já... Puta, quanto mosquito! Óbvio! Perto da praia, perto de um lago. E você como profissional precisa ser capaz, né, meu cara, de achar soluções que protegem o cliente. Essa aqui provavelmente é a maior tela mosquiteiro que você já viu. Então, eu consigo fazer a abertura de uma porta gigantesca dessas sem abrir mão do conforto de não ter mosquitos dentro da minha casa. A gente não precisa ir muito longe. Se você for até o interior aqui, a 1 hora de São Paulo, onde a gente ainda, por sorte, tem muito verde preservado, sim, a gente sofre com isso. Eu fiz uma casa de campo há 1 ano atrás, todas as janelas e portas precisaram de uma tela mosquiteira. Exato. E isso é uma premissa de casas de campo e casas de praia. É um conforto que a gente tem e que a gente precisa prever em que momento. Projeto. Exato. Super importante sempre a gente conversar. Por isso que a gente tem a vertente das esquadrias de alta eficiência de PVC e alumínio. Por exemplo, a linha minimalista geralmente não vem com telas, não vem com persianas na própria janela. Então, às vezes eu tenho até clientes, e daí eu já acabo te explicando essa aqui, ó. Eu tenho clientes, às vezes, que falam assim, na área gourmet, na minha casa, eu quero o sistema minimalista. Mas, nos meus quartos, eu quero a proteção de mosquito, eu quero a persiana motorizada, que a gente vai ver daqui a pouco. E nesses casos, como é que eu trabalho com uma esquadria de alumínio e uma esquadria de PVC? Sim. Eu consigo trabalhar com uma linha chamada Titantec. Isso aqui, a mesma janela de PVC que a gente viu por fora, tem uma capa de alumínio. E essa capa, se você me falar, eu quero a minha linha minimalista e a minha linha Titantec com uma pintura exótica que eu vi num carro, numa Lamborghini uma vez, eu consigo pintar as janelas exatamente na mesma cor. A de PVC externamente vai estar exatamente na mesma cor da minimalista. Isso é interessante. Muitas vezes a gente sofre isso dentro de grandes reformas, principalmente prédios antigos. Eu não posso mexer na fachada. Exato. Se a fachada desse edifício ela segue um padrão do alumínio natural, eu faço o mesmo padrão do alumínio natural. Porque dentro do apartamento eu não quero alumínio natural. Eu tenho PVC. Eu posso trabalhar com várias cores. Exatamente. Esse que é o tchan. Então, a gente consegue trabalhar com esses revestimentos em todas as nossas janelas. E aqui, por exemplo, eu vou te mostrar também as linhas um pouco mais clássicas, mas principalmente essas persianas motorizadas, Renato, né? Eu também sou um cara assim, se alguém me perguntar, você quer isso na sua obra? Eu vou falar, claro! Eu quero acordar todo dia assim, Alexa, bom dia, subir persianas.
eu quero abrir a janela sem ser picado por mosquito. Eu que tenho sangue alemão ainda, eu sofro com isso. Né? E por isso que eu consigo oferecer essa solução para o cliente. Você quer o minimalismo, mas talvez nas suítes você quer o PVC, a gente trabalha com essa composição. Agora eu posso te fazer uma pergunta? A gente Claro. está vendo aqui essa janela aqui, cheia de tecnologia, e ela é feita em PVC. Isso. Toda janela de PVC, automaticamente, dentro da sua composição e estrutura, já pode trazer um isolamento acústico? O isolamento acústico, eu sempre gosto de falar assim, ó, da onde ele vem. Primeiro, é importante que você tenha um material que dê um isolamento acústico. Por exemplo, o PVC é um material, se eu bato nele, você tem a sensação, né, já que a gente está falando de sensações, que ele absorve o impacto e o barulho. Sim. Diferente de um alumínio, isso aqui não... aqui não vai dar pra pegar mais uma barra. Imagina um corrimão. Né? Você pega com uma colher e bate nele, o que você imagina escutar assim? Pim! Porque ele vibra. Né? O PVC, então, já é um material muito inteligente para fazer isso. Mas é apenas um dos pontos. Um outro ponto muito importante é a questão do sistema. Por exemplo, a gente veda as nossas janelas aqui, você pode ver, com um sistema multiponto de travamento. Olha aonde essa janela trava. Aqui, 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 lá, aqui e aqui. E esses travamentos todos é por conta da abertura que ela faz também? Também, e todas as nossas janelas. Isso aqui é uma janela oscilobatente. Ela gira e ela tomba. Tem vários vídeos no Instagram que o pessoal tá lá na Alemanha, vai abrir a janela do hotel e se assusta, porque acha que quebrou a janela. É a janela do alemão, é a janela oscilobatente, e aqui a gente mostra até um outro tchan. Isso aqui é uma micro persiana entre vidros. Aqui a gente tem ela motorizada. Deixa eu ligar ela. Deixa eu só ligar. Aqui a gente tem ela motorizada, muito prática. O bacana aqui é que ela nunca vai pegar sujeira, ela nunca vai engordurar. Você deve fazer muita cozinha também, né? Não é sempre um desafio. Eu adoro colocar persiana na cozinha. É o problema. Exato, ela engordura, né? Exatamente. Ou a criança pequena que dobra a palheta. Tá aí uma solução que ninguém vai mexer. Ó, ela tá descendo, ela tá aqui, ó, eu tô batendo ela. E ela não tá é pancada. É uma solução segura que a gente oferece dentro dos nossos vidros. Aí, né, a gente falou de material, sistema, chegamos no vidro. Sim. Vidro é muito importante também, né? Por exemplo, o vidro laminado é muito importante. Vidros duplos com gás dentro são ainda melhores. Com gás? Com gás. E por que o gás dentro do vidro? Porque o gás, você tem que imaginar assim, sabe aquele ditado, no vácuo você não escuta nada? Então, depende um pouco da pressão atmosférica, né? De como o som se propaga. Se eu consigo criar um vácuo dentro da janela, consigo criar uma diferença de pressão entre externo e interno, eu dificulto o som de passar. E tem um outro efeito muito importante, num vidro duplo, todas as adegas, né, ou geladeiras com visores, também tem vidros duplos. Porque você tem o frio batendo num vidro, o calor batendo no outro, você tem esse gás no meio que vai impedir isso de embaçar. Né? Então, como a gente estava falando, o vidro é muito importante. Sim. Mas, Renato, existe um outro fator que é muito, 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 muito importante. Né? E não é a equipe, claro, também é a equipe especializada que instala, mas muito mais do que isso. Eu preciso ter um produto sob medida. Você concorda comigo que um produto desses, maravilhoso, acabado, se eu chegar na sua obra e eu ver que tem uma fresta, um buraco de 5 centímetros do lado, e eu botar uma espuma dentro, tampar esse buraco, eu vou resolver um problema estético, porém não funcional? E não existe arquiteto que goste de ficar refém de formatos padrão, de tamanhos limitados. Eu quero montar o meu vão de acordo com uma proporção do meu projeto. Exato. De acordo com a demanda de ventilação e iluminação que eu espero para o meu cliente. E eu provoco, Renato, me venha com curvos, me venha com angulados, peças grandes, complicadas. A gente adora desafios. Né? A gente, todas as janelas, para você ter uma ideia, hoje a gente produz 10 mil janelas por mês
sob medida, nenhuma é igual a outra. Mas todos os produtos de vocês são sob medida, vocês têm alguns tamanhos que seguem um padrão. Todos os produtos, eles são sob medida, só o core stone, que é o material, a gente vende para parceiros, que nem aqui em São Paulo, por exemplo. Tem uma loja, aí você tá querendo fazer um projeto de um hotel, precisa de 20 chapas de um certo tamanho. Sim. Aí essas, é óbvio, essas daí vão estar no tamanho que você pede. Padrão solicitado. E agora eu vou te mostrar o efeito incrível que dá esse tipo de isolamento acústico num exemplo prático. Eu vou te mostrar e eu vou explicar um pouquinho o que você está vendo aqui. Ó. Aqui a gente está vendo uma janela oscilobatente, né? A lateral dessa caixa a gente vedou o máximo possível, né? E aqui a gente quer te mostrar como absorve a vibração. Se você botar a mão, você vai ver que a janela flama com a vibração. E agora, por favor, abre ela de lado. É impressionante. E a espessura do produto muda? Não. A única coisa que muda é eu vou mudando a espessura do vidro. Né? Ó, e ela toma também. É impressionante. Ó, e aqui a gente percebe o que você perde de conforto acústico em uma janela. Isso aqui deve ter o quê? 50 por 50? Sim. É isso que você consegue fazer com uma janela boa. Mas, né, ainda mais para os seus projetos, meu caro, claro que é importante falar para o cliente que é a janela, é a parede, claro, é o sistema. Exatamente. Que é importante isso ser muito super bom. Importante. Quando você fala, nós revestimos com espuma aqui dentro, eu fiz aqui, ó. Exatamente, para ver que material é esse. O que é. Isso é um gesso. É uma placa de gesso. Você sabe que às vezes eu tenho até que explicar para alguns clientes. Eu falo, eles me ligam falando, eu tô morando em São Paulo, eu tô com problemas para dormir. Eu falo, olha, eu tenho uma solução, porém, é uma parte do sistema. Isso. Ela não vai fazer uma bolha mágica ao redor do seu apartamento e vedar. O buraco onde está a janela, eu me garanto. Sim, Eu sim. falo, Exato. eu te garanto que vai ser uma solução muito, muito boa. Mas todo o resto precisa Mas todo o acompanhar resto esse precisa mesmo acompanhar cuidado. também. Exatamente. Cara, incrível. Meu caro, espero que você tenha gostado. Isso Sempre um aqui pra prazer mim foi uma recebê-lo. aula, viu, filho? Obrigado por tanto ensinamento, tanta experiência trocada. Eu que agradeço a Isso sua me faz visita. entender uma coisa. Vai Pro Brasil é uma empresa que se preocupa com a matéria-prima. Falamos lá sobre todos aqueles vidros cuidados para se criar um bom revestimento. E falamos também sobre tecnologia para se ter todo esse material, esses grandes vão se vencer. Falamos sobre estética, o minimalismo está aí, a linha minimalista está aí, provando que não pode existir uma competição entre elementos que estruturam e compõem uma casa. E a gente está falando da preocupação com a experiência do seu cliente, que é a minha preocupação com o meu cliente e também com a minha casa. Cara, é uma empresa completa, material de primeira. E aí, você sentiu? Deu pra sentir? Deu pra sentir e deu também vontade de já ter uma dessa lá em casa. Quem sabe Será um prazer, viu? Quando você nos chamar. E a gente agradece, por favor, né, visitem a gente sempre que possível nessas feiras. É sempre um prazer compartilhar ideias, tecnologias novas e principalmente também conhecimento. Com certeza. Obrigado, meu Esse é o caro. mais importante e fundamental. Muito obrigado, viu? E parabéns, sucesso nessa feira. Muito obrigado. Valeu.